Histórias assombradas. Cadê? Aqui, ó. O diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Vamos ler? Oi, Ana, adoro vocês. Adoro cada relato que você conta. Obrigada. Ana, todos os nomes estarão trocados, inclusive o meu. Tenho hoje exatamente 27 anos. Sou mãe de 4 meninos com 27 anos. Que beleza. Sou mãe de 4 meninos lindos e casada. Ana, tudo aconteceu quando eu tinha 7 anos de idade. Eu moro na cidade de Aragarças, Goiás, é isso? Moro e vivo aqui desde que nasci. Nasci em uma boa família. Meu pai e minha mãe, como eram muito jovens e sem ideia, minha mãe engravidou aos 13 anos e o meu pai tinha 16. Eles foram morar juntos e eu nasci. Logo depois, a minha mãe engravidou da minha irmã e depois novamente de outra irmã. Somos 3 irmãs. E um irmão que do casamento do meu pai com outra mulher, depois que se separou da minha mãe, depois de 12 anos de casados. Enfim, minha mãe ajudou meu pai a se formar na polícia aí? Minha mãe ajudou meu pai a se formar na polícia, não sei o quê. Mas ele conheceu outra mulher, então se separaram. Ana, com 8 meses, comecei a ser criada pela minha bisavó. E o meu tio, que na verdade se tornou meu pai, porque ele me ama mais do que o meu próprio genitor. A minha avó, quando me pegou para criar, já tinha os seus 50 anos. E eu era o xodó deles. Na casa da minha avó morava eu, meu tio pai, meu outro tio e a minha bisa. Por volta de 2002, fomos a uma viagem para Mineiros. Fomos a uma viagem para Mineiros, para um tratamento da Mineiros ou para Minas? Às vezes é corretor automático, né? Para um tratamento da minha... Eu acho que tem corretor automático por aqui, não sei, ó. Fomos a uma viagem para Mineiros, para Minas, talvez, para um tratamento da minha vida, que havia acabado de descobrir, da minha avó, talvez, que havia acabado de descobrir uma osteoporose. E como para um hotel que era de um sobrinho da minha avó, e fomos para um hotel que era de um sobrinho da minha avó, um hotel bem bonito, e tinha um restaurante que fazia parte do hotel. Chegamos, deixamos as coisas e fomos direto para o hospital, onde ela, a minha bisa, iria consultar. Gente, tá cheio de correção automática aqui, então tem palavra que não tem nada a ver no meio do... Cuidado com isso, tá, pessoal? Quando vocês escreverem um texto, dê uma revisadinha para ver se não acontece isso, porque depois fica para ler aqui, ó. No som do carro sempre tocava músicas internacionais, que por sinal eu era apaixonada e cantava do meu jeito. Ana, nessa noite que fomos dormir, eu quis dormir numa cama sozinha. Eu jamais havia dormido sem a minha avó. Dormíamos nós duas na mesma cama sempre, desde quando me lembro. Então eu, teimosa, fui dormir numa cama sozinha, que dava de frente para a porta. Logo adormeci. Então não sei em qual horário foi, porque não tinha como saber, sei lá, eu não tinha noção do tempo, sei lá, acordava, brincava, comia, ia pra escola, jantava, dormia, sempre a mesma rotina, então eu não sabia que horas eram, nem era ligada nisso. Quando em alguma hora da madrugada, senti um sacolejo na minha cama, na cama onde decidi dormir. De repente, já senti fortes socos por debaixo da cama. Assustada, sentei e encolhi as pernas e aquilo continuava. Ninguém mais parecia ouvir. E as camas eram aquelas de mola e fazia barulho para tudo que você fizesse. Busquei lembrar da Ave Maria, mas eu não conseguia rezar o que eu sabia. O que eu sabia, eu tentei. Tentei e nada de eu conseguir.
Eu rezava aos pedaços, até que com alguns segundos aquilo parou. Eu pulei da cama, corri até a minha bisa, pulei por cima dela e deitei. No outro dia, contei o que havia acontecido, mas ninguém acreditou. Deixei quieto, não toquei mais no assunto. Voltei para casa diferente, ouvindo passos à noite, coisas estranhas aconteciam comigo, e nesse meio tempo a minha mãe passou a ter crises com o meu pai, que moravam juntos com as minhas duas irmãs. Ela me relata que um dia estava deitada na cama, ressaltando que hoje eu, casada com os meus filhos e o meu esposo, moramos na casa onde isso tudo aconteceu. Bem, vamos lá. Ela me contava que um dia estava no quarto, na época a casa era uma meia água. Hoje é uma casa grande, com 4 quartos, com 3 quartos, sala, cozinha, área na frente e no fundo. Na época eram 3 cômodos e o quarto tinha um banheiro que hoje é a minha suíte. Ela estava lá, plena, deitada, quando sentiu um peso sutil. Não, um peso subindo sobre ela, é isso? E de repente ela se sentiu flutuar e apagou. Acordou na pequena área do fundo de casa, que não era murada, e a minha avó mãe da minha mãe, morava do lado. Bem, ela disse que acordou na área com a minha avó e um pastor orando. Ela não entendia o que acontecia com ela. Depois, a minha avó, mãe da minha mãe, contou a ela que ela foi possuída por um demônio feminino. Então, essas possessões passaram. Não, essas possessões passaram a ser constantes. Acontecia dentro da igreja, na rua, não tinha bem lugar para acontecer. Certa vez, ela enforcou a minha irmã e jogou no quintal, a minha irmã tinha 6 anos. Botou fogo na casa. Por sorte, a minha avó mora do lado e o fogo não se propagou. Ela falou para a igreja. Ela foi para a igreja e foi liberta depois de quase 6 meses, tendo esses ataques. Então, eu morava com a minha bisa, não presenciei muita coisa. Ela tentou se jogar da moto em movimento debaixo de um carro, mas Deus é tão bom que não permitiu. Hoje ela está bem, graças a Deus, mora no exterior com a minha irmã do meio e com o meu sobrinho. A minha irmã mais nova mora em Primavera do Leste e tem uma menininha que é minha cara. Bom, quando eu fui crescendo e fui conhecendo rapazes, me envolvi com um aos 15 anos e engravidei. Foi uma gestação conturbada, pois a minha bisa faleceu quando eu estava de 3 meses de gestação. Não conheceu nenhum dos meus pequenos. A minha bisa faleceu, a minha mãe já morava no exterior há algum tempo. Então, fui morar com a família do pai do meu filho. Pessoas maravilhosas que amo até hoje. Mas só que eu vivi o inferno na mão dele. Ele me traía, me deixava em casa com a família dele e sumia. E assim ia, até que um certo dia brigamos e eu fui embora para casa da minha mãe, onde todas essas possessões aconteceram. Foi quando a minha cunhada me ligou. Vem para cá, estamos tomando uma cerveja. E eu fui. Quando cheguei lá, o pai do meu filho estava com outra mulher. E eu, sem experiência nenhuma, fingi que não estava nem aí, mas decidi ir embora. Foi quando, meia hora depois, ele chegou na casa da minha mãe. Estávamos eu e a minha irmã mais nova. E ele me pediu perdão e pediu para eu voltar. Ana, eu sonhava, como toda garota boba, em ter uma família minha, ter a minha casa, etc. Então voltei e levei a minha irmã comigo. Chegamos, fomos para o quarto conversar, dormíamos em uma cama de solteiro. Enquanto conversávamos, ele começou a tremer, começou a suar e disse para mim: eu tô tendo um ataque de epilepsia.
Mas eu disse, como assim? Você não tem epilepsia? Foi quando a voz dele mudou. As partes brancas dos olhos agora estavam negras e irradiavam muito ódio. E ele me segurou pelo sutiã e disse, vamos fazer um pacto. Você terá tudo o que quiser. Podemos dominar o mundo. E então eu, querendo ser esperta, tentei conversar quando ele tentou me enforcar. Eu saí correndo de calcinha e sutiã pela casa enquanto ainda rolava a festa. Ninguém entendeu nada. A família dele era tão boa que a mãe dele deixava e até participava das festas. Só que nessa hora ela já estava deitada. Então bati na porta e a chamei. E fomos até o quarto onde ele estava. Chegando lá, ele estava mastigando caco de vidro, cacos de uma garrafa de cerveja. Ele quebrou a lâmpada e avançou em mim, de novo. E a minha irmã estava junto. Aí ela correu para chamar a minha avó, que a distância era mais ou menos de um quarteirão. A minha avó era evangélica. A família do pai do meu filho mais velho eram todos pistoleiros, muito conhecidos aqui por matar por dinheiro e para roubar terras. E o pai dele morreu morto por essa família que era boa. É isso? Ou isso é outro? A família do pai do meu filho mais velho, é isso? Enfim. E o pai dele morreu morto por um prefeito de uma cidade vizinha. Bom, por briga entre eles, na ocasião, o pai do meu filho levou bala também, só não morreu porque quando a bala acertou seu corpo, o coração dele fechou e a bala passou e ficou alojada. Como assim o coração fechou e a bala passou e ficou alojada? Enfim. A bala não pode ser tirada. Até hoje ele tem essa bala. Encapsulou. É isso e ficou... Não precisa mexer, é perigoso mexer. Bom, continuando. Quando a minha irmã saiu para buscar a minha avó, ele foi até a sala e pegou a foto do pai dele no rack e começou a rasgar a foto do pai dele e comer. A mãe dele, com toda a paciência, foi lá e enfiou o dedo na boca dele para tentar tirar os cacos de vidro. Foi quando ele voltou a si e não sabia o que estava acontecendo. Então fomos juntos ao banheiro lavar a boca dele. Foi quando ele começou a ficar com os olhos negros, gente, e falar coisas estranhas. Eu, de medo, saí correndo, gritando para a mãe dele. Todos agora comendo, saíram correndo. Teve gente que estava de carro e de tanto medo saiu correndo a pé até sua casa. Então minha avó chegou e começou a orar. Ele berrava, ele gritava, falava palavras em outra língua. Foi quando a oração fervorosa de expulsão tirou o diabo do corpo dele. Bom, me separei dele com 7 meses de gravidez. Tive meu filho e voltei a morar com meu tio pai e a minha e a minha irmã mais nova. Me casei de novo 1 ano depois com um rapaz que parecia ser boa pessoa. Com 1 mês de namoro, engravidei e fomos morar na casa da minha mãe. Então ele mudou totalmente. Ele me batia, me humilhava. Tive 2 abortos por conta das surras que ele me dava. Quieta, Ana. Não dê os seus conselhos, que não são tão bons assim, mas evita o problema. Ai, meu Deus! Hoje sou casada com uma pessoa legal, humilde e bom pai, pois tenho 2 filhos com ele. Nos conhecemos através de amigos em comum. Namoramos, eu engravidei, entramos para a igreja e me casei com ele no civil. Certa vez, em um culto, veio um pastor de fora que pegou minha mão e disse: Filha, Deus hoje lhe dá o livramento. Eu vejo você deitada em uma maca no dia do nascimento do seu filho, com o médico pegando em seu pulso e atestando o horário de sua morte.
Mas Deus diz que não é o fim para você. Ele está te dando um livramento. Chorei igual criança e a minha gravidez foi boa, só que tive descolamento de placenta, anemia e o hospital daqui da minha cidade, justo na época que eu ia ganhar nenê, estava com problema, porque não tinha médico para fazer o parto. Então veio um irmão até a minha casa e disse: Filha, não te preocupes, seu parto já foi preparado, até a anestesia já está preparada. Glória a Deus! No dia em que senti mal, não havia nenhum médico no hospital para fazer o parto. Eu fiquei duvidosa da palavra do irmão, porque meus partos foram normais dos 2 primeiros. Então, meu tio pai, que é muito conhecido e mora de frente para a casa de um médico, que aliás a família deles todos são médicos na família. Nessa rua onde fui criada moram 2 médicos, os 2 irmãos, e foram criados com o meu tio pai. Então meu tio pai ligou para esse doutor, para completar era dia 15 de novembro, ou seja, feriado. Então meu pai disse: olha, fulana tá passando mal para ganhar nenê e não tem médico. O que podemos fazer? Então ele disse: eu só vou trocar de roupa e vou fazer o parto dela. Eu estava perdendo muito líquido. Foi quando me disseram que não tinha anestesia. E o doutor chamou um amigo anestesista dele para aplicar em mim e auxiliar no parto. Ali eu acreditei que Deus não erra. Meus filhos nasceram lindos e saudáveis e maravilhosos, para a glória de Deus. Quando meu filho estava com 9 meses, eu e meu esposo tivemos uma briga e nos separamos. Ele foi embora de casa e logo depois reatamos, ou não sei. Quando descobri que estava grávida de 7 semanas. Aí eu fiquei desesperada, eu não queria essa criança, não agora. Eu amava os meus pequenos. Mas mais um filho agora ia acabar com tudo que eu planejava. Cheguei a tomar remédio abortivo, mas Deus não permitiu. E eu vomitei o remédio. O remédio saiu. Não vomitou, ele saiu porque ele... enfim. E eu tinha colocado 2 e os 2 saíram. Tive muita dificuldade na gravidez. Tive deslocamento de placenta de novo nessa gestação. A anemia foi tão profunda que tive que tomar remédio na veia para anemia. Um dia sim, um dia não. Conversei com a minha mãe e ela propôs de ficar com o neném. E eu fiquei pensativa sobre a proposta. Então decidi que iria entregá-lo para ela quando ele nascesse. Só que os planos de Deus são outros. Meu filho nasceu e quando eu o vi chorando, olhando para mim, eu senti um amor tão grande, mas tão grande que queria explodir o meu coração. Não tive coragem de entregá-lo a ela. E hoje ele é quem me dá forças. E hoje é ele quem me dá forças para eu poder enfrentar tudo. Uma criança agora com quase 2 anos, muito esperta, faz coisas que me surpreendem. Ana, eu saí da igreja há 3 anos. Voltei a fumar, bebo de vez em quando, mas quem estiver ouvindo este relato e pensar em deixar a Cristo, não faça isso, pois voltar tem sido bastante difícil. Ana, aqui fica meu relato. Adoro vocês. Tenho mais relatos de coisas que vi e ouvi, mas como escrever no celular é cansativo, conto outro dia. Beijos e abraços. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Peraí, foi uma confusão de que a família do primeiro... Olha esse pequenino! Tá bravo. Ai, que cara de bravo que eu fiquei. Eu invadi. Eu peguei. Cadê papai? Olha lá. Eu quero ficar com mamãe.
Aí, me puxando agora. Vamos lá, mãe, vamos lá. Vamos lá, pera aí, deixa eu levar. Vamos lá, pequenino. Eu invado, às vezes eu invado quando... A cara dele tipo, olhando de canto. Ele fica olhando assim, tipo, eu não quero ir não, eu quero ficar com a minha mãe. Então, esse negócio aí, já tinha uma carga negativa nessa outra família, né? Eles eram matadores de aluguel, é isso? Alguma coisa. Então, ai, tem, né? Umas coisas. Mas ainda bem que no fim as coisas se ajeitam. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.